As notícias na Hertz, edição de António Feliciano. Sejam bem-vindos, edição das 19 horas, e começamos com uma indicação de última hora. Uma senhora com idade na casa dos 80 anos está desaparecida da localidade de São Simão, da freguesia de Além da Ribeira e Pedreira, concelho de Tomar. Não é vista desde esta segunda-feira. Pede-se que qualquer informação sobre o seu paradeiro seja comunicada para o número 912-724-460, que pertence ao filho, ou então para a Polícia Pública, ou ainda para a Guarda Nacional Republicana. Senhora na casa dos 80 anos, residente na localidade de São Simão, freguesia de Além da Ribeira e Pedreira, concelho de Tomar. Rádio Hertz, informação. Tiago Carrão e Hugo Cristóvão, respectivamente vereador do PSD e presidente da Câmara de Tomar, voltaram a trocar duros argumentos em recente sessão do Executivo. O eleito social-democrata recuou até à reunião de 15 de abril último para confrontar o seu oponente neste diálogo com números referentes ao passado, numa análise em que Tiago Carrão não hesitou em apelidar Hugo Cristóvão de mentiroso, baseando-se então nos dados falsos que diz terem sido apresentados nessa ocasião, desde logo nos empréstimos e na capacidade de endividamento, entre outros parâmetros. Este ano estamos a celebrar os 50 anos do 25 de Abril, a celebrar a liberdade, a celebrar valores como a verdade e a seriedade. E o Sr. Presidente, pela função que ocupa, deveria ser o primeiro a pugnar por esses valores e a praticá-los. Infelizmente não é assim. Na reunião de Câmara de 15 de Abril ficou bem claro que o senhor está obcecado com o passado. Não tenho dúvidas que isso só acontece porque não tem capacidade para lidar com o presente e nem para construir o futuro. E na sua intervenção nessa reunião de Câmara, o Sr. Presidente faltou à verdade quando falou do passado. Aliás, faltar à verdade é daquelas expressões do politicamente correto, porque a realidade é que o Sr. Presidente mentiu. E mentiu por várias vezes sobre aqueles tais números que dizem ser frios. Na reunião de Câmara de 15 de Abril, afirmou por 2 ou 3 vezes, como soubesse do que falava, que quando a atual governação iniciou funções em 2013, havia 27 empréstimos. Falso. Em 2013, no início da governação socialista, existiam 17 empréstimos, não 27. 17 empréstimos num total de 36 milhões de euros, uma ínfima parcela das muitas dezenas de milhões investidos no concelho. O Sr. Presidente disse também que o valor anual do serviço da dívida era 3 milhões de euros. Falso. Este valor era, na verdade, 2.585.000 euros. Já por várias vezes disse que a capacidade de endividamento no final da gestão do PSD era de 900.000 euros. Falso. Na verdade, a capacidade de endividamento era de 4.464.000 euros, um valor bem diferente. Assim como também já chegou a dizer que o PS tinha herdado uma dívida de 47 milhões de euros. Falso. O total da dívida era 30 milhões de euros, menos 35% do que o valor que anda a apregoar. Na resposta, Hugo Cristóvão acusou Tiago Carrão de insultar com muita naturalidade e ainda de manipulação, referindo que ainda hoje a atual gestão está a pagar por despesas do passado. As considerações que o senhor faz adjetivando sobre aquilo que eu digo, são responsabilidade sua. E, portanto, os insultos saem com muita naturalidade e toda essa verborreia, para usar as suas palavras. A única coisa aí no meio que o senhor disse e que, efetivamente, eu, por lapso, uma vez terei dito algures, foi dos 47 milhões, que em vez de 37 disse 47. Tudo o resto, o senhor, como aliás é habitual, manipula, porque depende de como é que analisamos as coisas. Por exemplo, em finais de 2013... não estava lá vertido a tal dívida escondida. Isso está depois no relatório do IGF. Isso está no relatório da Inspeção-Geral das Autarquias, meu senhor vereador. Mas, repare, o importante não é isso. Primeiro, como já disse muitas vezes, quando eu falo do passado, em regra, é em resposta a algo que os senhores dizem. E sempre para explicar que o passado condiciona o presente. Aqui, como em todos os lados. Tiago Carrão, Hugo Cristóvão, respectivamente vereador do PSD e presidente da Câmara de Tomar, voltaram a trocar-se duros argumentos em recente sessão do Executivo. Um conjunto de cidadãos marcou presença na recente reunião da Câmara de Tomar para solicitar a intervenção do município na polémica questão em torno do acesso à praia fluvial de Alvrangel, na freguesia de São Pedro. Como é de conhecimento público, o caminho que conduzia ao referido espelho de água foi cortado precisamente pelo novo proprietário daqueles terrenos, decisão que tem merecido inúmeras críticas da comunidade, forças partidárias incluídas. Registro então para as palavras da cidadã Maria da Luz, que recordou que a praia de Alvrangel faz parte da vida de várias gerações.
E nós temos cá para pedir a vossa ajuda, a ver o que é possível fazermos para que todos juntos consigamos arranjar a melhor solução para todos. É um lugar que faz parte da história das nossas vidas e há muitas gerações. É um lugar onde estivemos com os nossos avós, pais, filhos e netos. Por exemplo, eu sempre frequentei aquele lugar com os meus filhos, desde que eles nasceram. Eles adoram e ficaram muito tristes com esta situação toda. É um lugar onde convivemos desde que nascemos, com os nossos amigos, vizinhos e conhecidos, e é um lugar maravilhoso e único. Deve continuar acessível por terra a todos os que desfrutam, apreciam e respeitam a natureza. Na resposta, Hugo Cristóvão, presidente da Câmara de Tomar, recordou que a natureza pública ou privada do caminho em causa se arrasta desde há décadas e que há uma decisão do Tribunal a considerar o percurso como privado. Ainda assim, o autarca assegurou que pretende reunir com o novo proprietário para tentar chegar a um acordo, admitindo que há outras possibilidades caso essas conversações não cheguem a bom porto. A tentar fazer isso, perceber com o proprietário se há alguma hipótese de chegarmos a uma solução que seja bom para todos, que naturalmente não ponha em causa aquilo que são os seus direitos, mas também que não limite aquilo que é de facto uma utilização ancestral, digamos assim. Ancestral não é bem porque a Albufeira não está limitada em algumas décadas de existência, mas pronto, desde que a Albufeira existe, portanto, uma utilização por parte da população, e não só da população residente, mas na verdade de muitas outras pessoas do Concelho e de fora do Concelho, e portanto é isso que vamos tentar fazer, sem ter essa conversa com o proprietário, sem perceber se existe caminho para tentarmos uma solução que, como dizia, seja boa para todas as partes. Não vou alongar-me noutras possibilidades que existem a seguir a essa, caso isso não corra bem. Caminho fechado para a praia de Alverangel, em São Pedro, Concelho de Tomar. Presidente da Câmara quer falar com o novo proprietário antes de pensar noutras possibilidades. Rádio Hertz, a primeira a informar. Importa reforçar esta indicação da Tejo Ambiente. Durante os últimos dias, residentes nas localidades de Machial, São Pedro e Valdonas, no Concelho de Tomar, têm recebido notificações que apontam para a obrigatoriedade de ligação à rede pública de saneamento de águas residuais, sendo que os contactados devem dirigir-se ao Serviço de Atendimento ao Público da Tejo Ambiente no prazo de 30 dias para efetuarem o respectivo pedido de ligação. A empresa refere que esta é uma obrigação que decorre da Lei nº 149 de 2009, Regime Jurídico dos Serviços Municipais de Abastecimento Público de Água, Saneamento de Águas Residuais Urbanas e de Gestão de Resíduos Urbanos, a qual refere no seu artigo 69 que todos os edifícios existentes ou a construir com acesso ao Serviço de Abastecimento Público de Água ou de Saneamento de Águas Residuais devem dispor de sistemas prediais de distribuição de água e de drenagem de águas residuais devidamente licenciados, de acordo com as normas de concessão e a dimensionamento em vigor, e estar ligados aos respectivos sistemas públicos. Para além do Concelho de Tomar, também as localidades de Cerejeira, Varela e Varlinha, em Ferreira do César, ainda de Boleiros, Macieira e Valinho de Fátima, em Orém, e de Limeiras, em Vila Nova da Barquinha, estão sujeitas à mesma obrigação. Rádio Hertz, informação. Tiago Carrão, vereador do Partido Social Democrata na Câmara de Tomar, colocou em causa a legalidade do processo em torno da obra do skate park, que tanta polémica tem suscitado ao longo dos últimos meses. Em recente sessão do Executivo, o eleito do PSD voltou a centrar atenções no prazo para o final da empreitada e em informações recentes do presidente Hugo Cristóvão, referindo que entre a assinatura do contrato em outubro de 2023 e a consignação propriamente dita, em fevereiro, foi ultrapassado o limite de um mês para a realização destes dois procedimentos, limite estipulado pelo Código dos Contratos Públicos. Tiago Carrão pediu explicações. Porque o senhor, na reunião de Câmara de 15 de Abril, disse coisas, e até nas redes sociais, que não podem ficar sem resposta e que merecem ser esclarecidas no local apropriado, que é esta reunião de Câmara. Na reunião de Câmara de 15 de Abril, apontámos o final de Abril como o prazo de execução da empreitada. E fizemos esse apontamento porque feitas as contas com a informação que nós tínhamos, considerámos os prazos legais que existiam e que tudo decorria dentro da normalidade. E afinal, o Sr. Presidente veio informar que a consignação só ocorreu a 12 de fevereiro, o que não só revela
uma falta de total transparência, como também levanta aqui algumas questões legais que eu lhe vou fazer. E a primeira pergunta que lhe faço é como é que afirmou por 2 vezes em reunião de Câmara, a 11 de dezembro e a 22 de janeiro, que a obra estava no tempo da empresa? Como é que é possível? Se afinal a obra ainda não estava consignada, se a consignação ocorreu em fevereiro, como é que em dezembro e em janeiro estava no tempo da empresa? É que até chegou a dizer, e passo a citá-lo, os 6 meses para a execução da obra foram concedidos com alguma latitude temporal. Afinal o tempo estava a contar, não estava a contar? Como é que isto funciona? E agora vamos mesmo à questão legal. É que a assinatura do contrato foi a 23 de outubro e a consignação só aconteceu em fevereiro, 4 meses depois. Porquê é que demorou tanto tempo? Foi responsabilidade do empreiteiro ou da Câmara Municipal tomar? É que o Código dos Contratos Públicos é muito claro. A consignação deve ocorrer até 30 dias depois da assinatura do contrato. E a minha pergunta é, a lei não foi cumprida? Porquê? Hugo Cristóvão admitiu depois que se terá deixado levar por recentes afirmações de Tiago Carrão quando proferiu que a obra estava no tempo da empresa e não escondeu o descontentamento com as insinuações de Tiago Carrão, desafiando mesmo o eleito do PSD a apresentar queixa ao Ministério Público se entende que há ilegalidades neste processo. Mas já houve uma vez ou outra que me deixei levar pelas suas afirmações, é verdade. Os senhores aparecem que foi assinado no dia tal, não sei o quê. Eu assino despachos, dezenas de despachos todos os dias. E, portanto, sim, se calhar dessa vez em dezembro, se calhar deixa-me levar pela sua afirmação de que estava assinado e o que é que acontecia. Portanto, o que lhe disse, o que é rigor, a verdade é isto, portanto, foi assinado a consignação em fevereiro. Se o senhor tem... Francamente, eu apetece-me deixar de contribuir para estas sistemáticas e quinzenais, para não dizer as outras que correm pelo meio, tentativas de lançar insinuações, de criar polémicas, de dizer que isto do município é isto e aquilo e trabalha tudo muito mal, porque, volto a dizer, quando está a dizê-lo, está a falar dos funcionários e da instituição, que fique claro que é quem prepara os processos, é quem acompanha as obras, é quem faz todo o trabalho em bom rigor, e portanto eu apetece-me pura e simplesmente começar-me a responder, ponha um requerimento e não lhe dar qualquer outra resposta. E portanto, sobre este assunto, se acha que há alguma ilegalidade, como o senhor acabou mais uma vez de afirmar, que há alguma ilegalidade, ponha um requerimento, faça denúncia ao Ministério Público, faça à ADGAL, faça o que entender, porque, francamente, de 15 em 15 dias não há reunião onde não haja 1 ou 2 tentativas de insinuação, que isto aqui é tudo ilegal e que está aqui qualquer coisa a passar-se de estranho. É sistemático. É sistemático isto, Sr. Vereador. Isso não é sério. Acima de tudo, todos nós temos, em primeiro lugar, também o dever de proteger, de valorizar a instituição para a qual fomos eleitos. E depois, naturalmente, trabalhar com os cidadãos, trabalhar para os cidadãos, mas, em primeiro lugar, há aqui um dever para com esta instituição, que o senhor está sistematicamente a tentar denegrir. Portanto, coloque requerimento. Polémica continua em torno da obra do skate park. Tiago Carrão, vereador do PSD, coloca em causa a legalidade do processo. O presidente Hugo Cristóvão desafia o eleito do PSD a apresentar queixa ao Ministério Público. As praias fluviais de Alverangel, freguesia de São Pedro, e de Montes, Olalhas, ambas no concelho de Tomar, foram distinguidas com o galardão Praia com Qualidade de Ouro, distinção atribuída pela Quercus, que se centra na qualidade da água balnear das praias portuguesas, tendo exclusivamente em consideração as análises efetuadas nos laboratórios das diferentes administrações regionais hidrográficas. Em 2024 foram distinguidas mais 26 praias do que em 2023, das 420 galardoadas, 349 são costeiras, 61 interiores e 10 de transição. Quanto à região, destaque para Vila de Rei, com 5 distinções, casos de Bustelim, Pego das Cancelas, Penedo Furado, Fernandaires e Zaboeira. Seguinte-se Mação, com Cardigos e Carvoeiro, Abrantes, com a Aldeia do Mato, Ferreira do Zézer, com o Lago Azul e Orém, com a praia fluvial do Agroal. Não deixa de ser curioso que a Alverangel tenha sido distinguida precisamente numa altura em que o acesso à praia está cortado, num processo envolto em polémica e que promete ainda fazer correr muita tinta. Rádio Hertz, a primeira a informar. Tenha atenção, tem até final do mês de maio, dia 31, para limpar os seus terrenos. Infratores podem pagar coima com valor até 5.000 euros. Tanto a Polícia de Segurança Pública como a Guarda Nacional Republicana têm apelado para o cumprimento da lei, mensagem destinada a proprietários, arrendatários ou usufrutuários de edificações ou terrenos em espaços rurais que devem efetuar a limpeza dos seus terrenos e à volta das edificações ou instalações, tais como habitações, estaleiros, armazéns, oficinas,
oficinas, fábricas ou outros equipamentos numa faixa de largura não inferior a 50 metros. Em aglomerados populacionais, 10 ou mais casas, esta faixa de proteção estende-se até aos 100 metros. O não cumprimento da obrigação da gestão do combustível constitui contraordenação punível com coima que pode assim chegar até aos 5.000 euros, no caso de pessoa singular, e até 60.000 no caso de pessoas coletivas. Rádio Hertz. Informação. A Polícia Judiciária deteve um cidadão estrangeiro de 38 anos pela prática do crime de burla qualificada, associação criminosa e branqueamento de capitais, na sequência de uma denúncia recebida no passado mês de janeiro, tendo por base o fenómeno conhecido por Olá Mãe, Olá Pai. O desenvolvimento das diligências realizadas pelo Departamento de Investigação Criminal de Leiria da PJ permitiu identificar coincidências e mais 7 inquéritos, notando-se a utilização massiva de números de telemóveis irrepetíveis de operadoras nacionais para a prática deste tipo de ilícito, o que exputelou alertas e obrigou ao recurso a meios especiais de obtenção de prova. Foram ainda constituídas arguídas e aplicado o termo de identidade e residência a 2 mulheres, esposa e filha do detido, indiciadas pela coautoria do mesmo crime. A PJ apreendeu 49 modems que acoplavam 32 cartões SIM por aparelho, o que significava que operavam 1.568 cartões em simultâneo. Esta capacidade, no primeiro momento, permitia a criação de milhares de contas, principalmente no WhatsApp, bem como a remessa, recepção de mensagens na ordem dos milhares por dia, através da fraude Olá Pai, Olá Mãe e outros fenómenos de burlas em ambiente digital. Registou-se um padrão repetido com a utilização massiva de milhares de cartões, como se depreende da apreensão de 32.000 cartões já utilizados nas práticas criminosas. Foi também identificada a interação com terceiros em rede, sendo recolhida prova de suspeitos residentes num país do centro da Europa. As diligências de investigação identificaram o local onde estava montada a estrutura informática e de comunicações no domicílio do detido. Com a presente investigação e a operação policial, interrompe-se a consumação em território nacional e no estrangeiro de milhares de burlas informáticas. Um homem de 58 anos foi detido pela Guarda Nacional Republicana da Sertã, indiciado da prática de furto em residência. Na sequência de uma denúncia, os militares da GNR desenvolveram diligências policiais que permitiram localizar e identificar o indivíduo. Foi efetuada uma busca domiciliária que permitiu apurar que os objetos furtados, avaliados em 1.750 euros, se encontravam na posse do homem, tendo sido de imediato apreendidos. Rádio Hertz, a primeira a informar. Vamos agora ouvir a nota do dia, hoje com Sara Costa. Caras e caros ouvintes, a terceira edição do Wellness Weekend, este ano com o mote Tempo de Integrar, já tem data marcada. Irá realizar-se nos dias 18 e 19 de maio na Mata dos Sete Montes. Um evento único que marca pela diferença. Oferece um programa diversificado de atividades holísticas, workshops, momentos de animação, alimentação saudável e expositores com produtos biológicos, artesanais e de produção sustentável. Tudo a pensar em si e na sua família. Tempo de Integrar é mais do que um evento, é a oportunidade para se redescobrir. A organização convida-o a navegar pelas diversas atividades e descobrir práticas inovadoras que o ajudarão a integrar o bem-estar na sua vida cotidiana. Tempo de Integrar é uma celebração de inovação e inspiração que promete levá-lo a descobrir as últimas tendências em bem-estar, desde práticas ancestrais e abordagens contemporâneas. Tudo num ambiente vibrante e acolhedor. Este ano, o Wellness Weekend 2024 traz 2 grandes novidades para os participantes. Em primeiro lugar, o espaço Chill Out, que funcionará das 18h30 às 21h, que consistirá num ambiente relaxante com música para que procura momentos de tranquilidade. Em segundo lugar, a parceria com o Plano Nacional de Alimentação Equilibrada e Sustentável garante uma oferta diversificada de opções gastronómicas saudáveis e sustentáveis. Fica o convite para desfrutar de momentos de bem-estar e descobrir uma alimentação equilibrada e inclusiva. Outra nota. Dia 18 de maio assinala-se o Dia Internacional dos Museus. Esta celebração é feita desde o dia 18 de maio de 1977. Neste dia, vários museus têm entrada gratuita,
sendo possível visitar as suas exposições e obras, assim como participar nas diversas iniciativas preparadas para comemorar o Dia Internacional dos Museus. O horário de funcionamento dos museus é alargado com o objetivo de mais pessoas poderem visitar os espaços museológicos do país. Cerca de 70 museus de Portugal participam neste dia, com cerca de 400 atividades muito variadas. As iniciativas do Dia Internacional dos Museus em Portugal são divulgadas por volta deste dia no site do Património Cultural. Em Tomar, pelas 15h30, pode contar com Diálogos em Dó Maior, um percurso sonoro pelas figuras da cultura do século XX. Destaque para Fernando Lopes Graça, Nini Ferreira e José Augusto França. Este percurso irá ter o seu início no Cineteatro Paraíso e passa pelo Café Paraíso, Casa Memória Lopes Graça, estátua do Nini Ferreira e Lopes Graça, e termina no Núcleo de Arte Contemporânea com visita guiada. Esta visita guiada terá o seu início às 16h30. A proposta é que descubra um mundo de criatividade e expressão do NAC, onde cada obra tem uma história à espera de ser descoberta. Às 21h, Museus by Night, porque as noites já vão estando mais agradáveis e convidamo-a a deambular pela cidade e a visitar os nossos museus. Um núcleo de arte contemporânea, a sinagoga, um núcleo interpretativo, o Complexo Cultural da Levada de Tomar, a Fundição Tomarense, a Central Elétrica, o Centro Interpretativo Tomar Templário, o Museu dos Fósforos, Casa Memória Lopes Graça. São tantos museus que estão ao seu dispor para uma visita, e será certamente uma visita bastante agradável. Ficam assim feitos os convites e votos de um bom fim de semana. Muito obrigada. Sara Costa, com a sua nota do dia. Rádio Hertz, informação. Concluímos assim mais esta edição. Continue desse lado. Estas e outras notícias em radiohertz.pt.